Vamos que vamos! 85, Enem 2013, prova branca. Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o fio da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Esta explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que o fluido elétrico se desloca no circuito. As cargas elétricas negativas móveis atravessam o circuito. A bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. As cargas elétricas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. Então, de novo, o cara falou que a lâmpada acende quase instantaneamente. E ele fala lá no enunciado: popularmente associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Esta explicação está em desacordo com a física clássica. De acordo com o modelo mencionado, a física clássica, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado com a rapidez que... E aí, o que é que faz a lâmpada acender quase instantaneamente? O que importa é a rapidez com que o fluido elétrico se desloca no fio. Tem um fluido, é isso? Um tipo de um gás ou de um líquido que escorre pelo fio? Não, né? São partículas, né? Carregadas. Então não. As cargas elétricas negativas, a rapidez com que as cargas elétricas negativas móveis atravessam o circuito. Por que brilha a lâmpada? Porque ela esquenta, né? Por que ela esquenta? Exatamente. Mas será que o elétron tem que sair da pilha, percorrer o fio todo para passar pelo filamento? Por incrível que pareça, não. Os elétrons já estão em fila indiana, tudo agarrado nos seus átomos no fio. Eles já estão ali, certo? Quando tu empurra um deles, eles todos no fio se deslocam. E isso é muito rápido mesmo, certo? Mas não é, digamos assim, não é a carga negativa que teve que sair da pilha, migrar pelo fio, certo? Na verdade, a carga negativa foi saltando de um átomo para o outro. Mas eu não acho um absurdo aquela explicação. Letra C. A bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. Né? Acabamos de falar, as cargas já estão no fio. É como um cano que já está cheio d'água. Empurro água, a água só se desloca no cano. Então a letra C está totalmente fora da casinha, a letra A também. Letra D. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Essa é uma explicação legal. Quando eu ligo a bateria, quando eu ligo a chave, a DDP já está em todo o circuito. A DDP, quando eu ligo a DDP, ela vai na velocidade da luz para todos os pontos do circuito. Ou seja, vai ter uma DDP que vai fazer a carga fluir, que posteriormente vai causar o efeito Joule e vai aquecer. Então o fato de o campo elétrico se estabelecer em todos os pontos do circuito é uma explicação bem razoável, bem boa. Letra E. As cargas positivas e negativas se chocam no filamento. Poderia até dizer que as cargas elétricas ali, né, estão se atritando para gerar o calor, mas não explica a instantaneidade, certo? As cargas elétricas negativas móveis atravessam o circuito, mas eu acho que não explica a instantaneidade também, certo? Eu acho que a instantaneidade de fazer a lâmpada brilhar é o fato de quando tu pega um fio e dá a volta ao mundo, quando tu bota um campo elétrico nesse fio, esse campo elétrico se estabelece no fio na velocidade da luz. Ou seja, em cada parte do fio já vai ter uma motivação para as cargas elétricas se deslocarem. Mas essa é uma questão que eu gostaria de olhar o gabarito. Eu responderia o item D, mas acho que dependendo do nível de física do sujeito, ele poderia achar que é a letra B, mas fisicamente é mais aceitável a letra D. É a letra D, né? O que ele disse?
Então beleza. O nosso físico aí está entendendo bem da história. Vamos que vamos. Qual é a próxima? 88. Em um piano, o dó central e a próxima nota dó apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o fato desta onda sonora em cada uma das situações, como representado nas figuras, em que estão indicados os intervalos de tempo idênticos. A razão entre a frequência do dó central e do dó maior é de... O que ele anotou ali? Que história é aquela, aquele tesão ali que ele colocou? O que é isso? É um intervalo de tempo idêntico. O dó central, vamos ver o que aconteceu com o dó central. O dó central ele sofreu, tinha um pico aqui, né? Certo? Aí deu algumas osciladinhas menores, mas só foi completar uma oscilação completa nesse período de tempo, né? Então isso aqui dá para dizer que até é o período do dó central. O tesão ali é o período do dó central. Nesse mesmo período do dó central, quantos períodos ocorreram para o dó maior? Ele saiu dessa situação, uma repetição completa, outra repetição completa. Tem duas repetições completas, tem dois períodos. O período do dó central é o dobro do período do dó maior. Tranquilo? E a frequência? Exatamente, porque período e frequência são inversamente proporcionais, né? Se eu digo que o período do dó central é o dobro do período do dó maior, a frequência do dó central é a metade da frequência do dó maior. A razão entre a frequência do dó central e a frequência do dó maior, 1/2. Beleza, galerinha? Oh, chega! Ponte de Wheatstone. Acho que tem arquitetura, eu não tô falando. Acho que tem. Por que a gente não vai É possível. Cara, é verdade. é muito chato. Tá acabando, meu querido. 89, 2013, prova branca. Para medir temperatura é fundamental em muitas aplicações. Apresentar a leitura em mostradores digitais. Li tudo errado. Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações. E apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre os valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, RS, e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que RS é 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será de... Nós vamos resolver essa questãozinha então. Eu vou copiar esse circuitinho no quadro para a gente fazer essa questãozinha aí. Pessoal, para o cara poder matar essa questão, além de noções básicas de circuito elétrico, o cara tem que lembrar alguma coisa de ponte de Wheatstone. Primeiro, galerinha, como é que eu verifico se essa ponte de Wheatstone está equilibrada? Vocês lembram? Esse zero não sei, professor, eu não entendo. Se esse vezes esse der igual a esse vezes esse, a ponte está equilibrada, o voltímetro marcaria 0. Se o voltímetro marcasse 0, beleza? Ficaria mais fácil a minha vida, na verdade. Mas o que é um voltímetro? Um voltímetro é um aparelho que tem que característica? Resistência nula ou infinita? Se eu quiser medir a DDP sobre
resistor, eu tenho que ligar em paralelo, né? Se a resistência dele fosse nula, seria o equivalente a fazer um curto-circuito, ia desviar toda a corrente para o voltímetro. O voltímetro ideal, ele não desvia nada a corrente, ele simplesmente mede por perfeição. Então a resistência dele tem que ser infinita. Peraí, cara, aqui no voltímetro eu tenho uma resistência infinitamente alta, vai passar alguma coisa por aqui? Não vai passar nada. Como não vai passar nada, é como se o voltímetro não tivesse ali. É como se não tivesse nada ali. Ou seja, nós temos que nos preocupar em matar esse circuito aqui. Se a gente conseguir matar esse circuito aqui, nós vamos depois se virar e calcular DDP entre esse ponto A e esse ponto B. Já que não tem nada ali conectando o ponto A com o ponto B, essas duas resistências estão em série. Eu poderia trocar por uma só de 570. As outras também estão em série. E eu poderia substituí-las por 590. Concorda comigo? Como ambas estão em paralelo, ambas estão recebendo 10 volts. Daria para calcular a corrente que passa por aqui, não daria? Ficaria V igual a R vezes I. Eu estou jogando 10 volts num sujeito de 570 ohms. A corrente elétrica vai ser 1,57 avos de ampere. Beleza? Qual é a corrente que passa pelo outro então? Vamos chamar de I2. 1,59 avos de ampere. Eu descobri a corrente que passa por esse cara aqui, né? O I1. E descobri a corrente que passa por aqui, ó, o I2. Quando uma certa corrente passa por um resistor, ocorre uma queda de tensão, né? Vocês aceitam que nesse ponto aqui, eu poderia dizer que tem uma DDP X. Daqui para cá ocorreu uma diferença de potencial, uma queda. Então ficaria X menos um valor. Daqui para cá ocorre uma queda também, né? Ficaria X menos esse valor. Então, peraí, a diferença de potencial do ponto A para o ponto B é a diferença que vai acontecer da queda daqui para cá e da queda daqui para cá. Como é que se calcula uma queda de tensão mesmo? V igual a R vezes I. Primeiro eu vou calcular a queda de tensão nesse cara aqui. V ficaria igual, 470 é o valor do resistor. Qual é a corrente 1 mesmo? 1 sobre 57. Então tu vê, ó, a DDP entre o ponto X e o ponto A, VXA, é 470 sobre 57 volts. Beleza? Melhor VAX, do ponto A para o ponto X. Qual vai ser o VBX? – 470 que multiplica 1 sobre 59. Então deu 470 sobre 59 volts. É isso aí. Beleza? E eu quero saber o VAB, né? Não é o que eu quero descobrir? Então é só pegar e subtrair esse valor desse, né? Concorda? Então o VAB vai ficar 470 sobre 57 menos 470 sobre... Vocês concordam que esse resultado aqui é um resultado menor? A queda foi menor, né? Porque a corrente era menor. Concorda comigo? Então VB vai ser maior que VA. Ele pediu VAB ou VBA? Cara, tu vê, ó, porque assim, quando a gente pega um voltímetro e muda a posição dele, dá o mesmo resultado, só que troca o sinal. Beleza? A maneira como o voltímetro está instalado está dizendo que o lado positivo com maior potencial está na esquerda. E o lado negativo com menor potencial está na direita. É o que vai acontecer. A queda de tensão no ponto B vai ser menor, né? Então, de fato, a queda de tensão no ponto B vai ser menor. Não, o VB vai ser maior que o VA, hein? Já que vai cair menos a tensão, né? A tensão vai ficar maior no ponto B. Então esse voltímetro vai ler negativo, tá? Ele vai ler negativo, certo? De qualquer forma, o módulo da resposta vai vir daqui, ó. Pois é, cara, isso aqui, se fosse 450 dividido por 50, daria 9, certo? Beleza? Isso aqui daria
8 e uns quebrados subtraindo um do outro é 0, com certeza. Aí eu ficaria entre o mais e entre o menos 0,3. Nós vamos de menos porque o voltímetro foi conectado com o polo positivo na esquerda e negativo na direita. Ele leria um valor positivo se a DDP da esquerda fosse maior. Mas como caiu menos a tensão ao passar a corrente pelo lado direito, então ele vai ler um valor negativo. O valor correto seria menos 0,3. Engraçado que eu corrigi esses dias. Eles me falaram que o gabarito era mais 0,3. Vamos dar uma conferidinha. Não que eu vá mudar a minha opinião, mas só para eu de repente depois refletir com mais calma. Então a galera no dia que me passaram essa questão, ou tinha 2 tipos de prova e uma delas o voltímetro estava invertido, ou a galera conferiu errado o gabarito. Mas é isso aí, menos 0,3. Eu acho que a parte mais perigosa não foi calcular o V do A, o V do B e fazer a diferença. O mais perigoso foi o cara perceber que o voltímetro instalado no sentido contrário vai dar uma leitura negativa do valor. Eu acho que isso foi o pior. Muito bem, acabou a nossa parte? Olha galera, eu fico muito orgulhoso da pedida de vocês, tá? Fico muito feliz de a gente ter tido essa oportunidade aí. Pena que a sala tá tão vazia. Mas eu fico muito satisfeito da presença de vocês. Valeu, galerinha! Uhul! Amanhã eu já digo, hein? Vou querer dar aulinha.